Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da M3 Educação. Vamos aqui conversar sobre o que aconteceu hoje, fazer alguns comentários com relação ao vídeo que eu postei ontem. A pessoa falou: mas será que tem espaço para alta? Chamou o dólar de repique. Então a gente aproveita para esclarecer um monte de coisa. Para começar, começando do começo. A coisa que mexeu os mercados, deixou muita gente muito tensa, aqui no Brasil principalmente por causa da Vale, foi a queda espetaculosa do minério. Caiu todos os porcento possíveis que a gente pode imaginar. Em certo momento em Singapura estava caindo 11% de noite. Me questionaram também a questão da China, porque eu estava falando que as coisas na China começam a se resolver, enquanto parece, né, que elas estão piorando. A grande questão é a seguinte: se vocês se lembram os vídeos de coisa de 3 ou 4 semanas atrás, quando estava ainda se falando muita coisa da Ucrânia, eu avisei, olha, tem coisa acontecendo na China que não está saindo no noticiário. E a sensação que eu tenho é que o mercado começou, o noticiário como um todo está ignorando agora um tanto quanto a Ucrânia, coisa que não deveria, porque o negócio lá está pegando. E ah, a coisa na China está grave. E o pessoal está falando: mas está grave, está grave. Parece que está piorando, mas não. Os grandes polos industriais da China, ah, Xangai, industriais e financeiros, né? Xangai, Shenzhen, Guangzhou e mais um monte de sopinha de letra, estão já numa fase que estão em cima da crista da onda, quase pronto para começar a ceder. Então é uma situação um tanto quanto mais confortável de olhar para a China nessa ótica. Pequim é que o negócio está pegando, né? Pequim está quase que começando a, a, o desenrolar dos acontecimentos. Só que uma coisa que, inclusive, saiu uma notinha e passou despercebido pela maioria das pessoas é que Pequim, as autoridades vão começar, vão estudar se vão manter o mesmo nível de atividade, o mesmo nível de restrição e tudo mais, se as políticas vão continuar sendo implementadas da forma que foram implementadas no resto da China. Por quê? Porque Pequim é o centro nervoso da política chinesa, né? E quando a gente tem alguma coisa que envolve o centro nervoso da política, a gente já sabe, aqui no Brasil não é diferente, a regra não funciona para todo mundo, as coisas começam a gerar zonas de exclusão, vírgulas e novos entendimentos. Então, entendo eu que mais 2 ou 3 semanas a gente vai ter a China já voltando a uma operacionalização normal da vida em algumas cidades, e em Pequim eu acho que eles vão mudar algumas regras, vai ser um pouco menos rígido como um todo. É isso que que eu entendo que vai acontecer. Mas ontem, um volume grande de notícias ruins com relação a isso, inclusive derrubaram o minério lá na China. Mas notem, foi um apanhado de notícias ruins no final de semana que caíram de supetão, ah, pegando inclusive a ressaca de sexta-feira de Nova York. Então foi muita coisa para o mercado chinês absorver e o minério, então teve essa gigantesca correção. Mas uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, antes de qualquer coisa, é a Vale. Eu comentei, falei, olha, acho que Vale, tanto Vale quanto Petro podem dar um repique aí, tudo mais. E hoje a Vale caiu pelo nono dia seguido, um volume
relativamente bom, só que ficou numa zona sobrevendida, esticou demais, né? Então, o papel esticando demais, a gente começa a pensar que pode dar um repique, a gente pode ter um voo da galinha voltando aqui para os 83, quiçá um pouquinho mais alto, para depois pivotear, fazer um zigue-zague e continuar em queda. Notem, eu não estou falando que o mundo está salvo, que as coisas estão maravilhosas. Mas a Vale pode fazer isso. É importante lembrar que daqui a 2 dias, dia 27 de noite, sai o resultado da Vale. Operacionalmente, ela já soltou nota, já mostrou para todo mundo o que estava acontecendo. E ela já falou que o resultado operacional está fraco. Então, as expectativas estão relativamente ajustadas para um resultado fraco. De certa forma, só está sobrando aí espaço para uma surpresa boa. O dado fraco já veio. Então, entendo eu que pode ajudar a dar um gásinho aqui nesse pulo do gato. Eu escutei um cara falando hoje sobre o mercado americano, uma expressão americana que eu gosto muito, que é The Dead Cat's Bounce. Ou seja, é o quicar do gato morto. Como se o gato tivesse caído de um telhado, aí no que ele morria, ele volta para cima rápido. Então, o que eu acho que o mercado pode ver nos próximos dias, 2, 3, talvez 4 pregões, até o final de semana, não sei, é exatamente um Dead Cat's Bounce. Uma subida para depois ceder. Eu não acho que a crise acabou, inclusive eu acho que a questão da correção do mercado está começando a começar, as dores serão muito maiores até o final do ano, na minha leitura, mas acredito que isso aqui vai dar um respiro. Me posicionei hoje, inclusive, para tal situação. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que a gente dividindo, fazendo uma razão pelo minério de ferro, a gente percebe que a Vale cedeu muito mais, de uma forma muito mais acelerada nos últimos dias do que o próprio minério de ferro. De certa forma, já antecipando essa fraqueza na China, esses dados ruins, essa questão da produção. Então, há um espaço, um upside, para pelo menos a gente voltar um pouco dessa coisa. Botando em números, a Vale caiu 10% a mais do que o minério. Então é interessante a gente parar para ver se não foi um pouco de desespero e tudo mais. E essa semana a gente tem uma coisa importante que parece besteira, mas a gente tem o fechamento do mês. Então, no fechamento do mês, quando ele está muito feio, o pessoal tenta dar uma forçada de barra para tentar fechar um pouquinho menos feio. Então, eu acredito que a Vale venha repicar aqui mais alguns pontos. Mas vamos começar do começo. Nosso querido Ibov. O Ibov fechou, fez aquela formação que eu cantei de queda, veio caindo lindamente e veio trabalhar numa zona, essa mínima de hoje, foi uma zona de mínimas e máximas importantes no passado. Ou seja, é um ponto que é relevante. Ele deixou essa figura, que é o martelo, precisa da confirmação, ou seja, a gente precisa subir amanhã e de preferência depois, para a gente fazer uma coisa quase que inverso a essa, para buscar aqui em cima. Este que vos fala acredita que esse negócio vai vir aqui para esse fundo, para esse topo que foi o fundo da queda. Eu acho que o Ibov pode respirar até os seus 116 mil pontos. A gente está falando de 6 mil pontos, uns 5% de alta nessa semana. Se tudo, se não tivermos muitos sustos. Então acredito nessa possível puxadinha para depois voltar a ceder. Lembrando que semana que vem temos Fed. O Fed está com todas as questões importantes para ele, tendo que ser decididas nessa reunião.
O Fed não tem espaço mais para enrolar qualquer decisão. Isso é muito importante. Aqui eu tenho o gráfico do título de 2 anos. Eu pergunto, Felipe, mas 2 anos? 2 anos é o ponto mais curto da curva. A gente viu uma queda nele, ele veio aqui nos 100% do FIBO, da projeção inicial, e cedeu, mas ainda está em cima de uma LTA. Por que isso é importante? Para o nosso dólar. Ontem, quando eu botei o vídeo e chamei o dólar de um repique, eu falei, isso aqui está com cara de flight to safety, ou seja, uma fuga para a segurança. Os gringos tirando dinheiro daqui e botando lá fora. E aonde que eles vão botar dinheiro? Em títulos públicos. Quais títulos públicos? Os mais curtos possíveis, porque esses têm uma duration menor. Enfim, eles são menos sensíveis a oscilações de taxas de juros. E o título de 2 anos já está marcando aí 2,6. Chegou a bater 2,8 há 3 dias atrás, 3 pregões atrás. Então, existe pouco espaço para surpresa negativa hoje no título de 2 anos. Nos títulos de 10, de 5, 10 e 30 ainda tem muito espaço para surpresas muito negativas. Mas de tal forma, estou acompanhando aqui o título de 2 anos para a gente entender também o quanto de dinheiro está está voltando para casa. E uma relação que a gente vê aqui é o seguinte: quando você compra um título, você compra o preço do título, ele é prefixado, então quando você compra, a taxa cai. Esse é um gráfico da taxa, então o que a gente está observando é o quanto demanda está existindo nesse título. Um papel desse, quando cai, é porque muita gente está comprando, tem mais gente comprando que vendendo. Então, o preço está subindo, a taxa está caindo. Se tem gente mais comprando do que gente vendendo, é porque tem gente procurando segurança. Então, hoje tivemos um dia que começou azedo, terminou no 0 a 0, que foi muito próximo do que o próprio S&P fez. Começou azedo, terminou bonitinho, terminou aqui com uma alta de 0,57%. O S&P veio também numa zona de suporte anterior, que já tinha sido marcada aqui, e se segurou. Ele chegou muito pertinho desse ponto aqui embaixo de aqui é o 4.173, que foram essas mínimas aqui. Ele ficou no 4.200, mais ou menos. A mínima de hoje foi 4.282. É importante o nível psicológico, os mercados gostam. Eu brinco sempre com os meus alunos e com o pessoal lá do Telegram que o mercado gosta do bola a bola. Então o mercado veio aqui, ficou no bola a bola e eu botei lá no Telegram. Falei, olha, o mercado está no bola a bola. Se não perder isso aí, a gente vai ter um ensaio de recuperação e isso pode fechar positivo no dia. Graças a Deus é bom acertar de vez em quando, dito e feito. No dólar, então só para terminar aqui no S&P, o S&P pode vir aqui mantendo a alta amanhã. Ele tem a primeira batalha nos 42.600, 4.365, 4.370, essa faixa, e aí ele volta aqui por esse meio do caminho e vem buscar, pode vir buscar aqui os 4.479. Mas eu vejo esse ponto intermediário aqui como um ponto de referência, esse topo. Então eu acho que ele pode romper, subir aqui, depois ficar namorando por aqui, depois ceder, e aí ele vem perder essa brincadeira toda. Nosso Doleta fez uma figura hoje muito, muito interessante. Depois de uma sexta-feira caótica, volume maravilhoso, hoje a gente começou o dia muito forte mesmo. Só que com o passar do dia, a coisa perdeu um pouco o gás. Vou apagar aqui os meus desenhos para não confundir vocês. Notem que o volume de hoje foi até maior do que o sexta, o que é compreensível. Só que
dólar veio perto da zona dos R$ 5, que hoje é o bola-bola da vez do dólar. É uma zona que já foi testada anteriormente e deu algum trabalho para perder. Então, veio aqui na média de 50, que é 49,50, estava 49,51 e voltou a ceder. Entendo que o dólar pode voltar a ceder aqui perto dos 4,70, 4,77, mas a minha leitura é que o timing até o encontro do Fed já está esgotando numa velocidade muito grande, já existe a precificação de meio ponto, e dependendo da conversa que rolar lá, a gente vai começar a ver precificações de 0,75, 0,50 com mais firmeza, levando para aqueles quase 3% que eu acho que vai chegar no final do ano. Então, acredito que o dólar pode voltar aqui para essa faixa dos 4,70 e não vejo hoje muito mais espaço, acho que não vai dar mais tempo do dólar chegar aos 4,50, a não ser que o Fed seja completamente irresponsável. Aí, se ele for irresponsável, o dólar vai para os 4,20. Mas acho que, como eu falei ontem, que o Powell vai tentar mostrar que ele é um homenzinho confiável. O VIX, que eu mostrei ontem para vocês, subindo, hoje subiu muito forte no início do dia e depois caiu. Isso aqui é um sinal leve, não de que o pior já passou, não. O VIX deve ceder aqui para essa faixa dos 25, 24 e alguma coisa e depois voltar a subir. Isso vai ser um negócio que provavelmente vai ser um pouco mais lento do que essa porrada que deu na sexta-feira e o que estava tentando continuar a ser hoje. Negócio com um pouco mais de parcimônia. Petróleo. Esse aqui é o Brent, né? Geralmente eu olho para vocês o WTI, mas o Brent foi uma coisa que eu ignorei completamente durante os últimos meses. O Brent é a referência para Petrobras e a referência para minha queridinha, nossa linda Prio 3. E o Brent está fazendo uma figura muito interessante, que é depois de uma alta ele está fazendo uma acumulação que está se apertando. E que eu acho que vai acontecer é isso aqui subir para cima. Subir para baixo vai ser difícil. Mas esse negócio subir aqui para essa região dos 130 com uma certa velocidade. Ele vai romper isso aqui, vai testar aqui de novo, depois ele vai subir até aqui, depois ele vem para cá, quiçá aqui. Existem algumas coisas. Ontem já saíram algumas coisas sobre um possível embargo do petróleo por parte da Europa. Eu já estava postando isso. Quem é lá do Telegram sabe que eu fiz essa recomendação no meio da semana passada, falando para apostar nessa possibilidade. Hoje de manhã saiu uma nota falando que a União Europeia está pensando em sanções inteligentes, espertas, né? O termo que eles divulgaram foi Smart Sanctions, contra o petróleo russo, contra a energia russa. Para uma referência para vocês, hoje o petróleo caiu, mas o gás natural teve um dia muito, muito forte. O gás natural chegou a subir 5%, fechou a 2,07 de alta, mas agora já sobe mais 3% no futuro para o dia de amanhã, né? O mercado fecha já abrindo do dia seguinte. O gás natural, que é o principal produto de exportação da Rússia para vários lugares do mundo, principalmente a Europa, é um negócio que pode apertar de vez. Valeta, já falei, né? A gente chegou aqui nesse fundinho, notando que esse fundinho eram os topinhos aqui anteriores dessa região, então não é um negócio tão frágil. Eu acho que esse negócio vai arquear para frente, mas aqui vai dar para fazer dinheiro para cá e depois a gente faz o dinheiro para cá.
Vamos por partes. O ouro, meu querido ouro. Essa barra aqui feia, né? Parece que o mundo está acabando, não, mas ele caiu 1,64 só. Ele mantém-se naquela zona de lateralização, né? De trabalho. Muita gente achando que o pior da inflação já passou e tudo mais, mas vamos provavelmente ser provados errados, no caso eu certo e muita gente errada, porque a inflação está longe de estar sob controle, inclusive quando a gente começar a ter as quebras de safra agrícola no mundo, o negócio vai degringolar. E aqui no Brasil, na nossa terrinha, só para fechar, Prio 3. Prio 3 começou o dia, gente, ela começou o dia tão bonitinha, ela veio aqui na média de 100, ficou e ficou paradinha, ficou que nem um anjinho ali. Eu tava falando, porra, que coisa linda. E aí no meio do pregão, no meio da tarde até o final do pregão, ela deu essa puxada fechando o dia com 0,9 de alta. A bolsa fechando em queda, todo mundo em queda e a Prio numa leve alta, com o petróleo caindo 3%. O petróleo caiu 3%. Só que uma coisa que é muito importante para a Prio, primeiro, ela não tem dívida relevante, ela não tem dívida em dólar. O principal produto de exportação dela é em dólar. O dólar está dando esse repique e dia 5 sai o resultado dela. E estou muito esperançoso para que vejamos um resultado cinematográfico desse negócio. Cinematográfico. Mas uma coisa importante que eu acho que vale dar uma olhada é que ela estava aqui numa congestão, ela está aqui nessa situação que lembra um pouco do nosso Brent. Enquanto o Brent tem esse triângulo que está mais lateralizado, é uma levíssima inclinação aqui embaixo, a Prio já está um pouco mais inclinada para cima e provavelmente vai seguir o mesmo rumo, a gente vai subir. E ela dando uma puxadinha, ela sai para pelo menos R$ 30 aqui, a casa dos 29 e muita coisa. Isso aqui é perto do topo histórico, isso aqui seria o topo histórico do papel, mas é um papel que é uma empresa que provavelmente vai soltar R$ 1 bilhão de lucro líquido no trimestre, e isso não é pouca coisa. Vou até depois confirmar e boto no comentário do vídeo a minha estimativa, mas os valores são homéricos, a minha estimativa para PRI. Então esse negócio subindo, resultado bom. A gente já está com a nossa fezinha em PRI lá no grupo do Telegram desde a semana passada, já está dando um dinheirinho bom, e ela deve, rompendo isso aqui, ela vai romper a resistência e essa máxima ao mesmo tempo. Vem buscar aqui os 28,10 e vem buscar os 29,63. Eu gostei muito do comportamento da Prio hoje. Hoje foi um dia que eu fiquei preocupado como é que ia ser e ela se comportou como uma verdadeira heroína. Adorei o comportamento dela, foi muito, muito, muito interessante. Então, o dever de casa da gente é acompanhar o que vai acontecer com o minério durante a noite e amanhã de manhã, já depois da abertura do nosso futuro, a gente começa a ter uma batelada de dados do mercado americano. Pedidos de bem duráveis, a gente vai conseguir olhar quais são os dados que vão sair para a indústria, como está o nível de atividade na indústria, a gente pega por aqui. Às 10 horas a gente vai ter uma batelada de dados sobre o nível do mercado americano de preços de casas, que é o Case-Shiller Index. Isso aqui vai sair um monte de coisa para a gente muito importante. O mais importante que eu vou olhar aqui é o Case-Shiller HPI.
que é a Home Price Index, o composto de 20 regiões metropolitanas não ajustados sazonalmente. Para mim, esse aqui é o mais importante. Existe uma previsão de uma alta só de 19%, porque no passado essa alta já chegou a um nível muito mais alto. E como a gente está começando a observar um superaquecimento do mercado, esse valor tende a ser pormenorizado. Mas acredito que só no mês que vem a gente vai ter a leitura de março, e a leitura de março já vai mostrar um crescimento muito inferior. Aí às 11 a gente volta a ter novos dados do mercado imobiliário de outras fontes, só que esses aqui já são de março, né? E dados do Fed de Richmond, falando da atividade econômica industrial. Então isso tudo ajuda a gente a entender o que vai acontecer e no final do dia a gente vai ver os estoques do API. Então, acompanhando essa brincadeira toda, a gente vai entendendo bem o mercado e às 10h30 da noite, quando alguns de vocês já estiverem dormindo, mas eu estarei aqui de plantão, a gente vai ter o índice de produção industrial da China, que deve mostrar alguma contração relevante, dado os lockdowns nas regiões industriais, e isso pode dar uma clareada, né, para a gente entender como é que está funcionando a coisa lá. Lembrem-se, o mercado prefere uma notícia ruim do que uma dúvida. Se ele achar que a notícia é ruim, ele vai se comportar de uma maneira pior do que recebendo a notícia ruim de fato. Então, independente, a não ser que seja uma coisa muito drástica, já é esperado um resultado fraco. Então, um resultado fraco vindo, mas não aterrorizante, o que não deve vir, a gente pode ter um respiro, um relaxamento dessa situação. Beleza? Então, isso é a projeção de amanhã. Amanhã eu vou estar procurando mais compra em ações e índice a princípio, a não ser que a madrugada seja um caos, e vou buscar algumas vendidas no dólar. Então, amanhã de manhã, quem estiver no meu grupo do WhatsApp lá vai receber algumas informações, quem estiver no grupo do Telegram vai receber toda a minha neurose intradiária. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção e sem muito mais do que falar, não estou esquecendo de mais nada, é isso. Então, uma boa noite para vocês. Quem está vendo esse vídeo hoje de manhã, um bom dia. Bons trades. Até a próxima.